Muito boa tarde, tá começando agora o Entre Família. Eu tenho uma pergunta complexa para você. Quem é você? Se alguém te perguntasse quem é você, aí você fala, depende do contexto, né? Ah, eu sou dona de casa, eu sou mãe do João e da Cristina, eu sou esposa do fulano de tal. Quem é você? Uma pergunta muito complexa, porque isso vale pela identidade. E às vezes a forma como nós nos identificamos diz muito sobre como a gente olha só como nos vemos. Exatamente, é o espelho, né? Você põe o espelho e fala assim, deixa eu ver, quem que tá aqui? A Carol. A Carol é o quê? É apresentadora? Ou ela é a mãe? Ou ela é a filha da Sandra e do Vladimir? Ou ela é a membro de uma igreja, de uma comunidade religiosa? Entender quem é você, inclusive, vai fazer com que você tenha aí a possibilidade de estabelecer uma base, uma estrutura para tomada de decisões. Pode ser até as decisões inconscientes dizem mais de quem é você do que exatamente aquilo que você planeja, articula, viabiliza de forma estratégica, né? Vamos falar hoje sobre esse assunto porque toda vez que a gente entra aqui nesse Entre Família, nós vamos falar sobre o autoconhecimento, a importância de você se conhecer. Agora, Carol, como é que vem esse negócio de autoconhecimento? Tem que ir lá no psicóloga, né? Tem que sentar lá no divã, lá, deitar lá pra entender, né? Ou é quando minha mãe fala quem sou eu. Você vai lá perguntar pra mãe, ei mãe, como é que eu era quando era pequena e tal, Você vai juntando essas informações e aí reúne todas essas informações e projeta e entende e, quem sabe, dá uma percepção rasa da sua identidade. É possível dizer que alguém realmente se conhece de forma integral? Hoje nós vamos ter uma dinâmica muito especial que vai falar sobre algumas bases para que você se atente e consiga desenvolver o autoconhecimento, que é um processo que eu acredito que é para uma vida toda. Eu nem sei se nessa vida a gente consegue, né, esgotar tudo isso aqui. A nossa repórter Suzane Lima foi às ruas para saber o que as pessoas entendem sobre si mesmas, né? A pergunta é, quem é você? Oh, meu pai, difícil é colocar lá na rede social já, né? Que é muito difícil, é colocar lá na bio, né, do Instagram, na biografia. Algumas palavras, quem é você coloca aqui, nananana. Meu pai amado, você já fica, meu Deus, não tô conseguindo escrever essa biografia. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu coloco. Eu acho que eu vou colocar uns emojis. Já viu biografia de Instagram que tem um monte de emoji? Ah, eu sou... Aí coração, uma aliança e duas carinhas. Ah, eu... Não sei o que... Lá. Bom, hoje nós vamos desmistificar a ideia da identidade, do autoconhecimento. E você vai ter dicas importantíssimas. Você já sabe que você não pode sair daí não, né, meu querido? É, querida? Sai daí não, viu? O programa está demais recheado de informações para você. Bora pro intervalo, é rápido e a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família. Acompanhou logo o início? Chegou agora! Hoje nós estamos falando sobre a nossa identidade, autoconhecimento, quem somos nós, quem é você? Hoje você vai parar para pensar nessa resposta. Eu sei, às vezes você foi lá fazer o currículo lá na adolescente, não, vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu vou colocar ali e tal. Então, quem é você? Para um empregador é aquilo que você fez, né? Então aí você vai colocar lá qual é o seu histórico profissional, coloca ali, chega lá na escola do seu filho, quem é você? Ah, rápido, fácil? Não, eu sou a mãe do fulano, que tá no 9º ano, que aprontou esse negócio aqui na escola, agora eu tô aqui para resolver e tal. E cada ambiente você vai mostrando uma faceta. Aí você fala assim, mas não é uma pessoa assim, que é uma pessoa que ela tem 2 caras, 3 caras, né? Parece que essa pessoa tem muitas caras, esse negócio de não fica chato. Não fica chato não, porque nós temos diversas personas, né? Ou seja, papéis, nós precisamos desempenhar diversos papéis na sociedade, mas sempre tem um papel que você se identifica mais, aquele que você fala assim, não, eu sou este papel aqui. Vamos entender qual é esse papel que você toma para si e... Quando você faz essa escolha, diz muito de quem você é e das escolhas que você vai fazer no futuro, consciente e inconsciente. Compliquei? Eu vou chamar aqui então, vou lá apresentar a nossa especialista hoje. Hoje é dia de psicanálise aqui no Entre Família. Graças a Deus, hoje é de terapia pra gente resolver esses problemas aí. E quem faz terapia já tá meio caminho andado aí pra quem não faz conseguir se relacionar. Eu vou sentar ali pro nosso bate-papo de conversa porque ele tá aqui com a gente. E quando eu pergunto pra ele quem é você, eu quero entender qual é a palavra que o define. Quem é você? Quem é você? Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Gilmar.
Ei, Carol, eu acho que a visão espiritual, eu até estava conversando com a doutora Aline aqui, a gente vai ter uma visão psicológica, mas o evangelho, sabe? Ele me ajuda a entender quem eu sou. E quando a gente casa essas duas coisas, porque eu tenho uma identidade, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Houve uma ruptura, mas quanto mais eu me aproximo dessa essência do evangelho, eu vou sabendo quem eu sou. Então, ter uma visão psicológica disso e ter uma visão espiritual disso é um negócio extraordinário. Faz todo sentido a gente buscar a informação daquele que nos criou, exatamente, né? Exatamente. Você vai perguntar para sua mãe, você vai perguntar para sua mãe. Mãe, e aí, conta um pouco de mim. Que teve uma fase na sua vida que você não tá nem na memória, aqui pro consciente, né? E quem vai explicar um pouco sobre esse assunto que já tá aqui, é isso mesmo, vamos falar sobre isso. É a Aline Moraes, ela é psicanalista e vai nos ajudar a compreender um pouco sobre essa questão da identidade. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada novamente, Carol. Boa tarde a todos, a todas. Você, o pastor. Que perguntinha difícil essa, né? Eu diria que está ali no limiar do impossível a gente responder. Né? São tantas vertentes para a gente pensar, né? Filosófica também. E você disse ali em qual contexto, né? Se a gente for olhar de assim, até pouco tempo, a gente falava, eu sou a Aline, eu sou da família dos Moraes, do Jeremias. E hoje a gente fala, eu sou a Aline, eu sou psicanalista. Porque a pergunta é, o que você faz? Né? Então, quem sou eu nos dias atuais está muito impregnado no que você faz. A sua identidade profissional, ela está ali muito grudadinha com a sua identidade pessoal. Então, a gente tem essa transformação ao longo do tempo, né? Então, considerar todos esses fatores, o contexto, se eu sou na polis, eu sou cidadão, no médico, eu sou paciente, né? Aqui com vocês eu sou convidada, né? Com a minha mãe, com meu pai, eu sou filha. Então, em qual contexto? Então, a gente tem que pensar também sobre isso e, obviamente, a gente se forma a partir do outro, como a gente se vê, nosso espelho real, nosso espelho social. Então, a gente é um misto disso tudo, né? De moléculas e de sensações, de percepções. Né? E de momento também, né? E de momentos. Também, porque quem chegou aqui hoje, né? Esses dias até, eu não sei se foi você que falou isso, né? Mas tem um convidado, não vou lembrar, né? Mas falou assim, e quem chegou aqui hoje também? Então... chegou o Gilmar, mas como é que o Gilmar chegou? Então também é o Gilmar daquele momento, né? Só para dar uma... Sim, com certeza. E a gente tem também, a Carol brincou no Instagram, o Instagram 10 anos atrás já existia, acredito eu, não me lembro, eu sou mais nova no Instagram, mas quem que era a Aline, né? Eu tinha ali um status, hoje já é outro status, então a gente vai se transformando também. Agora, essência e aparência, né? Aquilo que é essencial é mais difícil mudar, por mais que possa. Aquilo que é aparência, essa moldagem para o espelho social que a gente vai, a partir das personas, né, dos ajustes nos contextos profissionais, a gente vai se colocando também, se moldando. Então, a gente, essa mistura complexa. Existe uma etiqueta social, né, aquilo que a sociedade espera que você seja, e tudo bem se encaixar nessa etiqueta, não tem problema, né? É necessário. Agora, quando nós nos distanciamos demais da nossa essência para nos encaixar, então, quando a gente fala ali que nos dias atuais a nossa identidade está atrelada àquilo que nós fazemos. Então, existem inúmeras pessoas que estão com essa dificuldade de identidade justamente porque não se identifica, quem sabe, com o emprego que tem, né? Ah, porque eu não faço nada, né? A dona de casa, eu não faço nada, né? Ah, não, porque eu estou em transição de carreira, não sei exatamente o que eu quero ser. E aí parece que a gente entra numa crise de identidade, né? Que não tem a ver com a crise de identidade lá da adolescência, mas essa crise tem a ver com o fato de o que esperam de mim versus aquilo que eu sou. E parece que a inutilidade despersonaliza o indivíduo. Seria mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. E cabe mais uma pergunta, né? Inutilidade para quem? Né? Também, eu estou sendo inútil para quem, né? Em que contexto? Eu acho que é complexo, mas é importante a gente falar sobre esses assuntos, né? Porque, então, será que a profissão realmente está atrelada exatamente quem eu sou? E onde eu encontro a minha identidade, se não naquilo que a sociedade espera que eu apresente, que eu seja? Uma vez que nossa Constituição vem do outro, a gente vai ter sempre essa grande tendência que é esperar o reconhecimento, a aceitação, né? Então, a gente vai ter muito esse lado, a gente tende a ter esse lado que a gente poderia chamar de empático, o que o outro quer de mim, o que eu tenho que fazer para atendê-lo.
Mas nós temos um lado também que está mais vinculado a esse desejo mais profundo, que às vezes a gente nem sabe o que é eu desejo, né? É uma pergunta muito profunda e essa resposta, com muita sorte, com alguma análise, ela vem de forma mais clara e, com muita sorte, durante a vida, também ela vai surgindo com as experiências, com as vivências. Mas até eu chegar nessa clareza em algum momento das coisas que eu quero, porque não é só, eu vou vivendo muito para o outro. Quando eu estou muito para o outro e eu esqueço de mim, né, essa visão empática, é natural que eu tenha frustrações. Quando eu estou muito para mim e para o outro, é natural que eu sinta culpa. Então, a gente vai se constituindo entre frustrações e culpa. Vazio vai dando dos dois lados, então, tanto numa situação como em outra. Dependendo do contexto e como foi também regido o nosso superego. O superego é o nosso juiz interno, né? Que fica ali atuando, pode, não pode, prazeroso, desprazeroso, né? Então, isso está vinculado ao nosso caráter, o que a gente aprendeu de certo ou errado. Então, se eu aprendi algumas coisas que mexe em alguns valores muito introjetados, em algum momento da vida bate num valor, a culpa vem. Aí eu tenho que olhar, isso que eu aprendi até agora, realmente é coerente com aquilo que hoje, na minha atual conjuntura de vida, faz sentido? Ou será que eu aprendi de uma forma que hoje me traz sofrimento? Será que eu tenho que negociar comigo? Então, a gente vai ajustando também coisas que a gente aprendeu. Em geral, valores são mais profundos e mais difíceis de serem modificados, mas podem ter coisas que a gente traz como valor que tem uma distorção, que não é exatamente um valor. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar. A distorção de um valor necessariamente não indica que aquilo não é importante, né? Mas é a distorção que faz com que aquilo deixe de ser importante, né? Então, eu tenho que mudar, na realidade, não é o valor em si, muitas vezes, não é, Aline? Mas eu tenho que mudar a minha visão a respeito daquele valor? Isso, eu vou dar um exemplo. Eu aprendi que, como filha, eu jamais devo abandonar meus pais. É um valor, é importante. Se eu sentir que eu abandono meus pais, eu vou trazer um sofrimento. Mas o que é abandonar os pais? Abandonar os pais e deixar de visitá-los, de ser um suporte, ser ali um afago, ou é não me casar? Jamais me relacionar com alguém para não deixar meus pais sozinhos. O que é isso? Como que eu entendi isso? E como que eu alimento isso? Então, pode ser que eu entendi que abandonar os pais, e aí é um valor muito grande, seja não me relacionar com ninguém. E isso vai trazer um sofrimento. A visão daí está distorcida. É a visão do valor. É a visão do valor. A visão distorcida do valor. Muito interessante. E olha, aí, a gente vai ter as participações agora com vocês, Aline, mas isso é muito legal, porque quando eu só vou resgatar o que eu falei na introdução. Quando eu vou para princípios claros do Evangelho, esses princípios me levam ao que é essa essência de valor. Só que eu, às vezes, que distorço. Exatamente, é um mapa que me conduz. Descrição, para eu entender, né? Qual é o meu valor em relação à família, o casamento, outras estruturas sociais, né? Enfim, e aí você vai estabelecendo aí sua moral, sua ética dentro dessa visão de valor. E quanto mais clara, melhor você consegue se encontrar aí nesse processo de identidade. Tá complexo, mas a gente quer aumentar a nossa conversa aqui, trazendo o pessoal das ruas. É isso mesmo. A nossa repórter Suzane foi às ruas para entender o que as pessoas compreendem sobre essa questão da identidade, sobre o autoconhecimento. Foi um desafio. Vamos assistir juntos. Quem sou eu? Bom, eu confesso que eu nunca parei para pensar nessa resposta e, no máximo, escrever uma mini biografia nas redes sociais. E você aí do outro lado da telinha, hein? Saberia me dar essa resposta? Já parou para pensar nisso? Nós viemos até a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, um lugar que reúne gente de diversos lugares, de diversas culturas, para saber se as pessoas sabem mesmo se autodefinirem. Se eu chegasse e perguntasse quem é você, o que você me diria? Eu sou uma pessoa feliz, maravilhosa, otimista e quero tudo de bom para a vida. A Cláudia é uma mulher sonhadora, esperançosa, sempre disposta a ajudar. Essa sou eu. Eu sou uma pessoa de muita fé, que acredita na arte como forma de existir, na criatividade, na sensibilidade do mundo. Sou um cara gente fina. E trabalhador, né? Tá bom já, né? Você é seu nome? Márcio. Então, para todo mundo eu posso falar, conheci o Márcio, gente fina, o trabalhador. Essa é a sua descrição. Gente fina, trabalhadora, é isso aí.
o que você descreveria sobre você mesmo? Como é que é seu nome? Luan. Luan? Quem é o Luan? Eu sou um rapaz que tem uns objetivos na vida. Tô na luta pra conquistar meus objetivos. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Quase realizado também. É? Como é que é seu nome? Arnaldo. Arnaldo. Então eu poderia dizer que na Paulista conheci o Arnaldo, uma pessoa maravilhosa, quase realizada, e o que mais? Ai, moça. Quem é o Arnaldo? Eu sou... Se disser, você morre amanhã, eu morri também. Já fiz quase tudo que eu tinha que fazer na vida, falta pouca coisa, então... Gente, que pessoa feliz. E você? Quem é você? Tô me descobrindo ainda. Ai, que legal. Gostei dessa resposta. Gostei. A gente não precisa saber de tudo, né? Isso. Tá se descobrindo. Autoconhecimento é importante, né? Preciso. Eu sou Roberto, sou uma pessoa introspectiva, ao mesmo tempo uma pessoa criativa, com um olhar voltado muito para a questão espiritual, né? E me vejo como uma pessoa no mundo, uma pessoa disposta a servir. Deu para conhecer você um pouquinho. E você? Quem é você? Eu acho que muda às vezes o estado de espírito da pessoa. Às vezes eu me sinto uma pessoa mais introspectível, às vezes em alguns dias um pouquinho mais para baixo. Eu acho que a gente acaba tendo vários estados de espírito que acabam mexendo um pouco com a gente. Eu sou o que você tá vendo, né? Pessoa simpática, pessoa trabalhador, gente boa. Olha, gente boa mesmo, porque resolveu me dar a entrevista. Então, obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, agradece. Gente, então é isso. Eu encerro por aqui. Gostei das respostas das pessoas. Pude observar que elas têm sim um pouco de autoconhecimento. Algumas ainda estão em fase de se autoconhecerem, mas a maioria conseguiu responder e eles conseguiram se autodefinirem. É isso, mais fácil não é, né? Ela não respondeu a Suzane, pergunta por feita. favor, está convidada para vir aqui. Essa é a vantagem do repórter, ele joga pro outro. Do repórter e do psicanalista também. Nós estamos aqui para perguntar, não para responder. E é um desafio, né? Eu vi que tinha algumas pessoas ali. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que poucos falaram assim, eu sou gerente, eu sou dentista, eu sou dona de casa, né? As pessoas, elas colocaram qualidades relacionadas ali, quem sabe, ao temperamento, personalidade, né? Eu achei isso legal. É possível dizer que essas outras áreas definem mais da gente do que o que a gente faz? É mais fácil a gente falar, e eu acho que aconteceu bastante ali, sobre sensações e valores. Sou trabalhador, né? É um valor. Sensações, sou uma pessoa... Sou gente boa. Gente boa. Gente fina. Né? Gente fina, sou feliz, tenho sonhos, sou realizado, né? Então, como que a pessoa se percebe? Então, esse é um fator mais fácil da gente falar quem a gente é do que a qualidade. Eu sou inteligente, eu sou amiga, eu sou uma excelente filha, eu sou um bom marido. É mais difícil, porque isso é o outro quem fala de nós. É como se eu precisasse de uma validação para que eu tivesse essa garantia. Então é mais fácil falar, eu sou feliz, sonhadora. Por que tem essa barreira, assim, essa dificuldade dessa autodefinição? Exatamente porque eu sou a partir do outro. Eu preciso da validação para que eu seja aquilo. Né? Então, se eu coloco na minha boca... Tem pessoas que são mais autoconfiantes, né? Sou mulherão, sou o cara, né? Mas isso também pode estar escondendo uma insegurança muito grande. Então, tem que tomar cuidado, né? É necessário, né, muito... Eu falaria até um reconhecimento, né? Porque a gente fala autoconhecimento, e o reconhecimento eu estou nesse corpo, deixa eu reconhecer esse território, né? Então, eu preciso muito reconhecimento de si, muito questionamento de si. A gente sabe que vai ser muito parcial, porque é o inconsciente, né? Aqui falando quem sou eu a partir da ótica psicanalítica, é o inconsciente quem rege
grande parte das nossas ações, da qual o consciente não dá conta. Né? Então, isso também é difícil de identificar. A gente ouve muito uma frase, né? Uma palavra, né? Conjunta aí, bem resolvida. Ela é bem resolvida. A ideia do ser bem resolvido, né? Ficou popular, né? Virou um dito popular. Ah, fulano é bem resolvido, você não está bem resolvido, né? O que é ser bem resolvido em relação à sua identidade, aquilo que você é, né? Então, você falou, olha, tem pessoas que conseguem se reconhecer, né? Se conhecem e conseguem se reconhecer. Tem gente que se conhece, mas não vai verbalizar, né? Porque, justamente pelo que você falou, né? Porque a qualidade está na boca do outro, está no outro e não em mim mesma, né? Mas o que torna uma pessoa bem resolvida em relação à sua própria identidade? Eu diria que a gente pode ser bem resolvido em algumas questões, que são questões que a gente se questionou, podemos dizer assim, bateu a cara, né? Coisa que você ali teve uma vivência, um questionamento muito grande. Então, profissionalmente falando, poxa, eu passei por vários, você começou dizendo dos empregos. Sempre fiz o que meu pai quis, que minha mãe quis, mas no meio do caminho eu descobri que eu queria arte, eu não queria ser advogado. Né? E aí eu fui buscar isso, tive aquela fase de transição difícil, até me legitimar como um artista. E hoje, depois de tudo isso que eu passei, eu sei que é isso que eu queria. Então, do ponto de vista profissional, ser ator, ser atriz, para mim é algo bem resolvido. Mas que teve um processo, né, também de questionamento. Do nada ser resolvido é meio difícil. Porque resolução é o quê? A solução de algum problema. Então, eu preciso ter passado pelo problema, pelo questionamento, para que eu consiga superá-lo ou perpassá-lo também, né? Então, acho que o bem resolvido passa por um caminho doloroso para que você chegue a esse status e dizer assim, sou bem resolvida. Né? Nossa, muito bom ter essa ideia. Eu tenho questionamento, mas eu vou esperar o intervalo. Vai esperar? Vou esperar. Então é isso. Você quer saber o que o pastor tá pensando aí sobre esse assunto? Quer saber ou não quer? Eu vou perguntar. Não vou perguntar, não. Vou esperar você chegar. Não, com certeza. Bora pro intervalo. É rápido. Ainda hoje tem uma dinâmica especial para você entender aí alguns aspectos do autoconhecimento. É rápido e a gente volta já. Estamos de volta com Entre Família, hoje falando sobre identidade, a identidade, o autoconhecimento. E passa pelo autoconhecimento você conseguir identificar, nomear, dar nome aos seus sentimentos. Olha, Carol, claro que eu sei quando eu tô triste, quando eu tô brava, quando eu... Não, mas calma, eu sei, mas pode ser que você esteja passando por uma situação complexa, mais complexa daquilo que você imagina. Uma tristeza, mas será que é um transtorno de ansiedade? Será que isso aqui é uma crise de ansiedade? É uma ansiedade comum? Será que eu consigo dar nome a esta ansiedade? Qual é o ponto? Aquilo que mais me traz ansiedade é finanças, é o casamento, é a educação dos filhos, é a minha vida profissional, é a validação do outro, é aquilo que o outro pensa de mim, que a todo momento me incomoda, é o fato de eu não saber quem eu sou de fato que me incomoda, é a religião que o outro impõe sobre mim, é a religião que eu não consigo exercer segundo a minha ótica. Tudo isso faz com que tenhamos sentimentos de ansiedade, muitas vezes de depressão, transtornos mil que a gente nem consegue identificar. Você já conseguiu dar nome a cada friozinho na barriga? Sabe aquele friozinho na barriga? Você conseguiu dar nome a essa dorzinha nas costas aqui? É isso, é desta forma que a gente dá nome aos sentimentos. Eu quero apresentar para você aqui a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, porque aqui ela vai passar desde o início, o gênesis da vida, aquele que te criou, que te entende, que te transformou, ele que compreende cada conexão neural que existe aí e cada situação que nem se jogou na memória, está lá no profundo subconsciente e você não consegue identificar essas situações, isso está te trazendo ansiedade, falta de ar, falta de sono, falta de propósito. Vamos passar essa situação aí da maneira mais inteligente possível, buscando informação de qualidade. A revista Sentimentos foi feita para que você consiga lidar com suas questões emocionais e tenha mais saúde mental e espiritual. Você pode pegar esse telefone aí para ligar aqui para pedir essa revista que vai de graça para sua casa. 0 operadora 12 21 27 3121 é o número para você pedir a revista, ou você também pode optar por pedir pelo WhatsApp. 12 é o DDD 982 44 4449, a revista Sentimentos, ela vai de graça para sua casa. E no final de cada um dos capítulos tem aqui
uma parte muito importante que é uma decisão. Quando você toma uma decisão, eu quero mostrar aqui no quadradinho, ó. Você toma uma decisão. Qual é a minha decisão? Carol, por que é tão importante eu ler isso aqui, nomear e fazer um xizinho, sim ou não? Porque esse movimento é um movimento importante para que você dê um sinal para o seu cérebro. Olha, eu a partir de agora quero começar uma nova jornada emocional. É isso. E quando você decide esse propósito, escreve tudo isso, né? Usando o máximo dos sentidos, dos 5 sentidos que você tem. Quanto mais sentidos você usar para desenvolver uma ação, mais concentrada ela é e mais profunda essa decisão pode se tornar para que você consiga bancar essa decisão, né? Como diz uma psicóloga que vem aqui, fincar o pé. Bora lá, então. Finca o pé e decida pedir essa revista agora. 12 982 44 44 49 Sentimentos, a Ciência do Existir, aí na sua casa, para sua família. Bora sentar, eu decido sentar e conversar mais sobre esse assunto. Nós paramos no bloco anterior com o pastor apresentando uma definição importante aí. Eu quero perguntar para a Aline o seguinte, você citou que a gente tem dificuldade de nos definirmos porque a gente tem essa coisa do que o outro vai nos dizer sobre quem nós somos. Tá tudo bem, né? Porque eu sou um ser sociável, logo as minhas interações, o que as pessoas falam sobre mim, me faz bem, me faz refletir. Quando isso pode se tornar prejudicial? Tá. Eu diria que à medida que a gente consegue depender menos do que o outro pensa, mais a gente tem essa libertação e esse contato com aquilo que a gente quer ser. Porém, de fato, não dá para considerar e falar, não me preocupo com o que o outro pensa, o que o outro acha de mim, exatamente porque a gente, né, como o senhor bem colocou, somos seres sociais, a inter-relação exige isso e a gente afeta o outro e é afetado por ele a todo momento. Lembrando que a palavra eu afeto vem de afeto, né? Então, os nossos afetos, eles são a partir disso. Então, é prejudicial quando a dependência disso é muito grande. E tem um outro fator que é muito comum na adolescência. O outro passa a ser, para mim, uma referência tão forte, e aí eu começo a me comparar que eu passo a querer ser aquilo ou me aproximar daquilo. Quando o outro deveria ser uma referência, uma inspiração, e não que eu me compare. Então, também esse desejo de comparar, de chegar naquele patamar, que depende de uma série de fatores para que eu consiga chegar naquilo. Né? E aí eu fico vivendo em prol disso. Então, tanto no sentido de dependência do que o outro pensa sempre, como também nesse sentido de sempre se comparar e não conseguir olhar para si, porque sempre você está buscando alguma coisa que às vezes está muito longe de você. Interessante. Por exemplo, fomos afetados pela presença de uma pessoa. Eu ia até perguntar quem está entre nós? Quem é essa pessoa aqui? Quem é? Primeiramente, boa tarde. Eu não vim nesse primeiro bloco de forma pedagógica para vocês descobrirem quem vocês são. Como eu já sei... Quem somos? Já acharam? Já está tudo certo? Vamos conversar? Doutora, vocês podem falar. faça uma análise desse como eu já sei. O que significa? Não, a frase de como eu já sei. Mostra a distância que ele tem dele mesmo com essa frase. Olha, esse saber denota uma superioridade. Eu gosto dessas palavras de efeito. Beirando algo químico para poder contornar tudo. Mas é muito importante mesmo, é isso que o pastor estava falando, né? Essa pergunta é importantíssima, essa ideia de dependência. Quando é que eu sei que esse limite foi extrapolado, né? Porque primeiro, se tem um lado aqui, eu preciso da validação do outro e eu me constituo, a minha identidade se constitui no outro, né? E aí também tem que saber que outro é esse. Outro quem, né? E o outro tem referências. É o meu marido, é minha mãe, são minhas filhas. Exatamente, porque o outro pode criar uma referência e exigir que eu seja a referência que ele quer. Exatamente. A gente ouve, outro dia eu estava vendo ali no Instagram, e aí uma menina estava falando assim, você nunca vai se validar, você vai buscar a informação do outro de quem não conquistou nada, de quem não é o mínimo daquilo que você deseja. Então, como é que você vai ouvir o outro, né? Então, a gente tem que compreender, então, quem é esse outro, né? A quem você se permite validar, né? E se identificar. E quando eu identifico e quando eu sei que, olha, tá dependência, né? Aquilo que eu acho de mim mesma
só é importante ou só é real quando meu marido diz isso para mim, quando a minha mãe diz isso para mim, quando a minha filha, os meus filhos me elogiam. Quando é que eu sei que, não, ó, passou a linha? Eu acho que seria duas coisas aí, né? O quanto do outro, porque eu vou ter uma parcela disso, né? Como está dizendo, a gente depende dessa interação e dessa validação, mas o quanto disso, o primeiro ponto. E o segundo ponto é quanto que o outro está fazendo disso, de mim, um objeto para atender ali o prazer dele, as satisfações dele, e eu fico de fato como objeto nessa relação, né? Tanto uma questão de ser recíproco, quanto tem muita demanda para mim e eu não tenho nada, né, em troca. Então, esse é um aspecto importante. Porém, o reconhecimento, muito obrigada, você é um amor, pega para mim lá, tá vendo como você é um anjo. Quando tem muito essa demanda e você está sendo alimentado por esse reconhecimento, já gerou dependência. Então, é olhar essa questão do quanto é saudável isso e quanto me anula. Exatamente. Eu já não sou eu mesmo. Onde eu estou nessa relação? Eu tenho a demanda, mas a contrapartida. Então, esse é o ponto que vai determinar a salubridade disso. Cris, eu ia só te situar disso, né? Porque eu acho que você já pegou, né? Para você sentir, né? Assim, para você não se sinta, né? Mas eu acho que você pegou Não, peguei aqui o time ali e eu acho que a doutora até falou algumas coisas. Olha, você está e você é, né? E a gente confunde muito essas coisas. E a gente tem velocidades de construção diferentes. Tipo, uma criança, a velocidade com que ela está se construindo até a adolescência. Aí o mar, né? A gente estava falando aqui, a gente recebeu também um historiador, né? E ele falando dessa questão da microcultura, que é a primeira base, que é a família. Depois a gente vai para a comunidade e se abre, né? Eu acho que em algumas transições, a gente, pela velocidade de construção de quem nós estamos nos tornando, a gente não para ver o que nós estamos nos tornando. E eu acho que isso também não é uma coisa universal. Interessante essa colocação, mas né? em um momento da vida parece que depois dos 30, não que é papo de velho, mas estou ficando velho, já estou assumindo, eu não posso fugir disso, mas parece que em alguma idade, onde você já percorreu algo, parece que a soma de quem você é ou as perdas que você teve diante do caminho fazem uma parada brusca. E aí é a oportunidade de se descobrir fora o que o meio te colocou, as crenças limitantes. Mas parece que nos 20 anos você não para saber quem você está se tornando na velocidade da construção de que você vai ser, né? Sim. Tem uma música da Sandy que fala assim: tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou velha para ser nova e sou nova para ser velha. Chega uma idade que a gente tem os sonhos adolescentes, quer dizer, aquilo que eu tinha ali nos meus 15 anos, mantém aqui dentro. Obviamente com maturidade, né? Mas já não dá mais para fazer algumas escolhas que aos 20 eu tinha. Então, esse momento que você falou, né, que a gente pode chamar de crise existencial, que a gente passa por alguns no decorrer da vida, é um momento dessa reflexão. E aí, de forma muito sucinta, a gente faz essa limpa. O que não vale mais a pena que eu estou carregando até agora e o que eu devo me focar. E aí você olha para a tua história e fala, eu cheguei até aqui, quais conquistas eu tenho até aqui? Né? As pessoas que eu conheci, né, profissionalmente onde eu cheguei, as relações que eu criei e o que falta ainda. Porque a gente é movido pela falta, né? O desejo ele vem dessa falta, que é o sonho. Então a gente vai estar consequentemente buscando isso, mas chega uma hora que não dá tudo mais. Então esse filtro é baseado na história que projeta esse futuro, com algumas correções nesse momento da crise existencial. E essa ideia de você entender, né, quem você é, passa também pelas questões profissionais, como nós dissemos aqui logo no início do programa, né? E quem passou por essa questão aí para viver uma transição de carreira foi a Poliana Silva. Ela tem 24 anos e atualmente ela é gestora de redes sociais, mas nem sempre foi assim. Poli, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Poli, seguinte, conta aí pra gente como é que foi essa transição, qual foi a sua primeira escolha profissional, como você se identificava nesse ambiente e agora, em algum momento, você falou, cara, não é isso que eu quero fazer outra coisa e passou pra gestão de redes sociais. Conta pra gente. Então, Carol, em 2015, eu decidi ingressar, né, pelo caminho da teologia. Então, eu fiz 4 anos de teologia, formei em 2 seminários, e eu estava muito feliz até 2019, 2020 com esse caminho. Porém, eu via que não era totalmente isso que me preenchia, né? E eu brinco que a teologia me fez ser quem eu sou hoje, mas
num período do meu caminho, eu tive que dar uma desviada, né, que eu brinco assim, de carreira. E eu me encontrei dentro da parte da comunicação e hoje é o que eu vivo. E eu acho interessante quando nós conversávamos sobre esse assunto, porque você disse assim, hoje eu tenho um propósito. Então, quem está ao nosso redor, né, quem sabe a família olhando esse caminho, porque tem muito, né, das vozes ao redor, né, de como as pessoas vão lidar com isso para que você consiga manter e, né, fincar o pé, como a gente fala aqui, né, manter e bancar a sua decisão, né? Como a família entendeu esse movimento, e eu queria que você falasse um pouco do seu propósito, que quando você falou do propósito para mim, muito tem a ver com aquilo que você já vem construindo, né? E não anula a primeira parte da sua vida, mas é uma construção. Essa questão familiar é muito engraçada, né? Porque da teologia para a gestão de redes sociais são dois caminhos completamente distintos, né? Então, para minha família não foi simples. Eu acredito que até hoje, né? Não é simples para eles entenderem um pouco do que eu faço, porque é um mercado muito digital. Então, acaba que a gente fica muito no celular, muito no computador. E dentro da teologia, a gente tem os livros, né? E a própria Bíblia. Então, para minha família, que é mais conservadora, foi bem difícil. Na verdade, eu creio que para eles ainda é uma construção. Eu vejo que os resultados que eu vou tendo dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão, vai mostrando para eles que realmente, né, esse é um caminho positivo, é uma profissão que traz benefícios. Então, essa questão familiar é bem complexa, né? Porque às vezes a gente vive a nossa profissão não por quem nós somos, né? Mas sim por aquilo que os nossos pais projetam sobre nós. Então, eu entendi isso, falei, cara, eu quero viver o que me faz feliz e o que me faz ter sentido de vida. E hoje, dentro da minha profissão, eu não vivo simplesmente o meu propósito sozinha, eu conecto propósitos de pessoas. Então, o meu propósito hoje é conectar as pessoas, né? Fazer essa conexão. Então, eu brinco que o meu propósito é ser ponte para o propósito do outro. Então, eu entendo a essência do mercado, eu entendo a essência do meu cliente e eu conecto essas duas essências para ter um bom resultado. Então, dentro do meu mercado, dentro do meu trabalho, eu não simplesmente encontrei o meu propósito, como eu ajudei pessoas a se encontrarem, né? Então, hoje eu tenho uma agência e dentro dessa agência eu tenho amigos que estavam perdidos, que não sabiam quem eles eram e muito menos qual era o propósito deles, né? E hoje eles se encontraram, têm se encontrado e têm estado felizes dentro desse caminho. Oi, Poli, se fosse um programa mais jornalístico, seria assim, nossa, que legal. Mas como é o nosso, que top que você fez, né? Que massa, que massa. E só para você saber também, nada é por acaso, né? Você fez 4 anos de teologia, como a Carol falou, não... Sim. Você pode pensar em um plano aí, né, paralelo, porque a gente veio agora de um evento, Poli, online aqui sobre saúde emocional, com 34.500 inscritos. Justamente na sua área, que está em ascensão, então você pode continuar sonhando, né? Agora, Poli, vendo o que você está passando, e a gente está num momento que as pessoas, tudo bem, a transição de mercado hoje não tem tanta essa questão estrutural, mas um exemplo, você nunca traçou isso para a sua vida. Só que o que a gente pode ter de padrão no que você está fazendo é que a gente... Está tudo bem sair um pouquinho dos planos do que a gente não sabia pela experiência que a gente está tendo. Eu acho que foi isso que você está discipulando. Você não está só discipulando para as pessoas trabalharem na sua agência, né? Você está discipulando as pessoas se entenderem de que, às vezes, não sonhar o sonho do pai ou de que eu não planejei isso pode acontecer em algo desconhecido. Eu acho que foi isso que mudou a tua chavinha, né? Sim, eu até trouxe uma foto minha, é engraçado, porque eu gosto de ilustrar, né? Então, eu trouxe uma foto minha de quando eu formei, acho que vai ficar bom aqui para vocês, porque essa poli não é diferente dessa poli. Então, essa poli aqui, as pessoas projetaram essa poli para viver algo. Porém, quem escolhe as nossas escolhas e quem faz o nosso caminho somos nós. Então, hoje eu projeto isso para as pessoas e falo, cara, não tem problema você trilhar um novo caminho. Isso não muda quem você é, o que importa é a sua essência. Se você entender quem você é e o seu propósito, tudo que você fizer vai dizer sobre quem você é. E vai tocar as pessoas. Então, eu acredito hoje que mais do que ter uma profissão, as pessoas elas precisam se encontrar. Porque quando você se encontra, todas as coisas que estão à sua volta, elas fazem sentido.
E também para quem não acredita em você, os seus resultados eles vão dizendo para essas pessoas que o seu caminho é o caminho certo. Então eu vejo muita gente, né? O quadro de vocês é Quem Sou Eu, né? Essa é uma das conversas que vocês estão tendo. Eu vejo no meu mercado, as pessoas elas estão sempre querendo se encontrar. E qual é o meu propósito? Quem sou eu? O que eu faço nas redes sociais? Eu simplesmente falo para elas o seguinte: mostre para as pessoas a sua essência. As pessoas nas redes sociais, elas não querem seguir um personagem, elas querem seguir pessoas reais. Então, se você quer montar um personagem, você não vai conseguir sustentar aquilo. E eu vejo isso da mesma forma dentro da carreira, né? Às vezes a gente quer montar um personagem pra gente mesmo, então a gente se ilude dentro dessa realidade. E às vezes a gente quer montar um personagem para os nossos pais e para os nossos amigos, mas a gente não consegue sustentar, porque não tem nada melhor na nossa vida do que a gente se encontrar e entender quem de fato a gente é, né? Bom demais, Poli. Olha, se tivesse mais tempo, hoje era um dia para você estar aqui no estúdio, né? Porque daria muita coisa para conversar com você aqui dessa questão autêntica. Obrigado, viu? E falando em seguir pessoas reais, vamos passar aqui a rede social da Poli. O pessoal que quiser, sabe, uma pessoa aberta, uma pessoa que se encontrou, conectada, dá um pulo lá, troca uma ideia. Poli, obrigado pela participação, viu, querida? Tchau, tchau, gente. Obrigado, tá? Bom demais, bom demais. Vamos fazer o seguinte, eu cheguei aqui, na verdade, tá falando que estava me achando, estava meio perdido. Agora que eu comecei a me achar. Se você está se achando ainda, é oportunidade de você estar aqui com a gente vai para um breve intervalo. Vamos aproveitar a nossa especialista, o pastor aqui, a Carolzinha. Segura aí, tá? Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre identidade, quem é você, sobre autoconhecimento. E você sabe, né, o Entre Família é completo, a gente pensou em você e nós vamos te ajudar aqui a ter ferramentas importantes para que você consiga desenvolver esse autoconhecimento. Qual é a ferramenta mais importante para o autoconhecimento? As perguntas. As perguntas são aquelas que movimentam a nossa mente a sempre buscar uma resposta e entender esse processo como um todo. Jornalista é bom de pergunta, psicanalista é boa de pergunta, mas às vezes quando as perguntas têm a ver com a nossa própria identidade é mais complexo, né? Sim. Então fazer boas perguntas vai te ajudar no processo de autoconhecimento, tá? Vamos desvendar juntas aqui então? Eu vou desvendar aqui a primeira pergunta que você deve se fazer, olha lá. Como meus amigos me descrevem? Você pode perguntar para os amigos, é isso mesmo? Sim. E aqui é interessante porque normalmente os nossos amigos eles vão nos descrever a partir daquilo que selecionou o motivo de ser nossos amigos. Lógico que é uma decisão, né, inconsciente, mas por que em 5 minutos eu identifiquei que eu quero ser amiga da Carol? Né? Então, normalmente nossos amigos vão nos definir por essa beleza, por essas características que sobressaltaram. E, obviamente, a construção de uma amizade duradoura, também permite com que você mostre as suas sombras. Então, o amigo é aquele que vai te definir, te exaltar pelas suas qualidades, porque assim ele escolheu ser seu amigo, mas também sendo corajoso de apontar aquilo que não tá legal, aquilo que é teu defeito. Esse aí é o amigo real. Sim, sim. Então, aquele amigo que fala só você é fofo, mas não fala você é fofo, mas às vezes você é grosseiro, né? Não que ele não seja amigo, porque tem níveis de amizade, tem tribos, né? Isso. Tem um amigo da balada, tem um amigo que você vai tomar um lanche e tem um amigo confidente. Mas o amigo, ele vai ter, tendo coragem, ele também vai descrever aquilo que é um ponto de atenção que você precisa olhar. Mas então, em geral... a gente não tá falando daquelas perguntas de Facebook, né, que você coloca assim, como você me conheceu? Escreva aqui embaixo. Aí cada um vai colocando, te conheci assim, Não, a gente tá falando de alguém que realmente consegue enxergar, né, como você falou, né? A psicologia fala muito disso, as suas qualidades e as suas sombras, né? De fato, e se ele consegue enxergar, significa que você se permitiu que ele visse, né? Sim, exatamente. Aí, com um amigo, a gente derruba um pouco a questão das nossas, né? Porque assim, normalmente em casa, que é o nosso lugar de segurança, a gente se mostra mais. E com um amigo, a gente não tem aquela pessoa que é muito fechadão em casa, mas com os amigos ela se solta, porque ela se adequa a esse ambiente. Então, o que ela é? Ela é a pessoa fechada ou ela é a pessoa mais extrovertida? Então, depende do ambiente. E tem o contrário também. Tem quem lá fora, né, acaba assumindo uma postura muito mais de uma persona, muito mais de segurança, com medo de se expor. E em casa, no seu ambiente de segurança, tem ali as suas sombras. Brinca. E também suas sombras ali, né, mais afloradas. Por isso que o pai fala, nossa, esse meu filho, ele é tão secão aqui, lá com os amigos ele é um palhaço. Como assim? Né?
Então, depende de como esse ajuste e o ambiente que a pessoa se sente mais à vontade para mostrar essas facetas ou usar mais as personas para se blindar de ser mal avaliado. Depende também dessa dependência da aprovação do outro, né? Que é um perigo também, Sim. tá aí um processo importante. Você pode buscar essa descrição, mas você não pode ser viciado na descrição do outro. Próxima pergunta importante para você que queira se conhecer, olha. Como trabalho meus pontos fracos? É uma excelente pergunta. E essa pergunta, ela pode ser direcionada para algumas áreas da vida, por exemplo? Ponto fraco é uma palavra muito usada no mundo corporativo, né? Então, acho que a primeira questão é o que é um ponto fraco, né? Sobre qual ótica, qual a referência desse ponto fraco. Mas vamos entender aqui que ponto fraco é aquilo que gera alguma problemática na relação com o outro, né? Ou comigo próprio. Então, assim, poxa, eu não gosto nisso em mim, isso me atrapalha, ou tenho arrumado algum conflito em razão disso. A gente pode entender o ponto fraco a partir dessa ótica. Posso trabalhar de diversas formas, seja desde uma reflexão, de uma leitura, de um processo, sei lá, de um coaching, até uma questão mais profunda que vai ser por meio da psicoterapia. Mas tem um ponto aqui que eu vou provocar. Às vezes a gente foca tanto no ponto fraco que a gente não olha as fortalezas. Sim. E às vezes potencializar a fortaleza, né, ela é muito mais interessante do que eu ficar ali focado, porque às vezes é um ponto fraco que não influencia tanto na sua vida. Recente eu li um livro que falava exatamente isso. Quem sabe, né, o nosso cérebro, ele é seletivo. E ele vai sempre olhar para aquilo que falta. Sim. E é exatamente esse movimento que você faz consigo mesmo. Você olha sempre para o que falta e está sempre tentando tapar aquele buraco. Não, peraí, está entrando água aqui. Não, ao invés de fortalecer o barco como um todo, para que ele chegue mais rápido no porto seguro, você fica lá perdendo um tempo tapando os buraquinhos que não vão encher o barco todo de água, né? Então, olhar para suas potencialidades, para sua qualidade, quem sabe, te faz chegar mais rápido no objetivo. Sim, e assim, um exemplo. Carol, você é uma pessoa inteligente, interessante, simpática, bacana, né? Tem um potencial, é criativa. Ai, mas eu não consigo me expressar bem na rede social. Eu preciso melhorar isso. E foca naquilo. E foca naquilo, e foca naquilo. Mas, Carol, você se comunica tão bem, você fala tão bem, você não pode gravar um vídeo? Posso, mas acho muito quem escreve. E aí você fica nisso. Não que você não possa desenvolver isso, escrever muito bem, obrigado. Mas por que não potencializar aquilo que irradia você, que fala sobre você? Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que olhar o ponto fraco, sim, às vezes um desejo, eu quero melhorar e tudo bem, mas não colocar, né, tanta vazão nisso, ao ponto de você deixar de viver, né, aquilo que é bom em você. Entender o quão fraco ele é também tem a ver com quais perdas eu tenho, né? Também, principalmente. Né? Por exemplo, meu ponto fraco é uma questão financeira, eu não consigo olhar para as finanças. Não, mas vou potencializar minha comunicação. Opa! Aí, às vezes, é bom você parar, né? Entender como você pode potencializar, sim, a sua articulação com as finanças para seguir. Então, tem que ver aí, avaliar a perda. Vamos Perfeito, passar aqui. Porque a regra tem a ver com aquilo que está influenciando, prejudicando a mim ou para o outro. Isso. Esse é o ponto que eu tenho que olhar. O quanto prejudica as minhas relações, as relações que eu escolhi aí ter, né? O homem próprio, né? Próximo ponto aqui. O que quero deixar de legado? Essa questão do legado parece uma coisa de gente velha, né? Você passa lá dos 35, você já fica pensando, vou deixar o quê? Qual é o meu legado, né? Onde eu trabalho, com as minhas filhas, com a minha família. Por que é importante entender o legado? Uma palavra bonita, né? Bonita, legado, chique, chique. Eu gosto de pensar o legado assim, ó. Não é só o que eu quero deixar, mas o que os outros vão contar sobre mim depois que eu morrer. Né? Então, por exemplo, a minha avó. Quem foi minha avó? A sua avó era uma pessoa muito carinhosa, fazia um macarrão maravilhoso. Quer dizer, isso é o que eu deixei de fato, porque é como as pessoas falaram sobre mim. Agora, eu posso traçar esse legado em vida e falar, poxa, eu quero, né, deixar algumas marcas, seja para a sociedade, através do meu trabalho, né, seja a minha identidade, quero deixar registrada. A Aline era assim, a Carol era assim. Então, eu posso ter esses objetivos e trabalhar por isso. Né? Mas como será contado o que a gente pode definir exatamente como legado. Que vão contar sobre mim. E que tem muito a ver como os meus amigos me descrevem, exatamente, né? Como minha tudo família a ver, me descreve. Né? Com aquilo que eu investi até agora, para que eu esteja construindo um legado. Pode ser que você esteja construindo um legado e está nem percebendo. Não, mas eu quero mas é o que você está fazendo, é outra coisa. Então, buscar o autoconhecimento é importante também para que essa resposta seja de fato aquilo que você
deseja e planeja para sua vida. O que me faz feliz? E esse aqui parece frase de comercial de margarina. Sim. Porque a felicidade é comercializada, né? Por aí. Mas o que é de fato aquilo que me faz feliz e como identificar essa felicidade? Eu colocaria ela no pacote chacoalharia do quem sou eu. Exatamente, o que é a felicidade, né? A gente tem vários pontos de vista da felicidade, mas eu gosto de pensar a partir de uma frase que um escritor falecido já chamado Contardo Caligares, ele dizia o seguinte: eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante, né? Porque o que é interessante são os momentos. Então, a felicidade, elas são momentos. Ativa na gente áreas do prazer, áreas da satisfação também, mas o que é isso? São os momentos. Então, quantos momentos felizes? E aí tem uma outra questão, né? Eu percebo esses momentos felizes ou a minha agitação, a minha pressa passa por cima disso, né? Então, o que me faz feliz, primeiro, é muito particular e está ligado a momentos. Porque a gente tem esses momentos de altos e baixos, né? Então, quanto mais de alto, que eu sei valorizar, que ao olhar para a história eu falo, poxa, né, tive momentos felizes. É isso que vale. Né? Então, tem que pensar a felicidade como momentos interessantes de compartilha, né, sonhar e alcançar esses sonhos também, mas muito mais esses pontos de boas lembranças que a gente tem ao longo da vida. Porque senão, se a pessoa ela pensa em ser feliz o tempo todo, ela não tem contato com a tristeza frustra, a frustração, tudo isso é muito grande, ela potencializa os momentos difíceis da vida. Então, nunca chega, né, Carol? Nunca chega, porque o que é feliz? Chega, é um estado infinito de felicidade ou exatamente são momentos, né? Tem que definir bem isso, porque se for uma coisa constante, a gente não vai achar, porque a gente vive exatamente desses altos e baixos. Nunca está satisfeito, grato com o que tem. Exato. Aqui agora, e é o nosso último, que é o ponto da interrogação aqui. Do que eu mais me orgulho? E aí tem a ver com autoconhecimento, né? Para responder isso aí, a pessoa tem que ter já uma noção de quem ela é. Sim, e também é muito particular, porque o orgulho ele pode estar vinculado às pessoas que eu conheci, né? Até onde eu cheguei, como eu cheguei, o que eu tive que passar para chegar aqui. Então, a trajetória, não só conquista. A conquista, né? Então, tem um pouco a ver com a questão da construção do legado, né? Mas também tem a ver com esse momento de parar e falar, poxa, eu estou buscando umas felicidades sem fim, o sonho, que é para Paris, aí eu vou para Paris, aí eu quero conhecer a África, quer dizer, poxa, conhecer Paris, que bacana, é algo que eu queria desde os meus 10 anos, estou com 50 anos. Tem que parar no processo de gratidão, não, peraí, deixa eu parar aqui nessa conquista. Poxa, eu consegui chegar a Paris, né? Estou colocando um exemplo de Paris de forma muito simplista, mas assim, eu quero dizer, o que eu tracei, eu cheguei. Agora, não, mas eu quero chegar na África, mas não dá para chegar na África. E aí eu fico buscando isso e não vou olhar para essa história, né? Existe uma frase que fala, a gente não é feito de átomos, a gente é feito de histórias, né? Então, a gente tem que olhar essa história e falar, poxa, que pontos dessa história, né, que eu consegui? Então, o orgulho está atrelado a isso. Pessoas que eu conheci, né, caminhos que eu tracei e alcancei, dentre outras coisas que a gente poderia incluir aqui, que é parte dessa trajetória de legado com pontinhos de felicidade no meio do caminho, né? Então, esse é o percurso. Pinceladas de felicidade. É assim que a vida funciona, hein? Se alguém te disser o contrário, já vamos ressignificar já, para não levar um tombo da vida, né? Aline, bora sentar? Que gostoso esse papo sobre identidade. A gente consegue aprender muito, muito com essas informações, né, Cris? Verdade, verdade. Eu acho que o pastor também fez um comentário muito bacana sobre a história da Poli, né? Pastor, você não está falando as frases que ela colocou aqui, eu achei muito interessante, o senhor colocou aqui no intervalo. Ela falou algumas coisas ali que me chamaram a atenção, né? Eu até perguntei, né? Eu comentei aqui que daqui eu falei 10 anos, né? A Carol falou, pode ser menos, né? As pessoas que eu sigo, né? Quem elas serão daqui esse tempo? E ela falou assim, as pessoas querem autenticidade, né? As pessoas querem seguir pessoas que são autênticas e não personagens, né? Por que às vezes a gente tem essa tendência, eu não sei quem eu sou e crio um personagem? De onde vem essa ideia? Porque é algum vazio que eu tenho interiormente ou alguma projeção que colocaram sobre mim,
né? Ou proteção, né? Ou proteção também, porque as pessoas que vivem ao redor, elas todas têm boas intenções, né? E eu, às vezes, faço algo, né? Aí vai para a sua área, né? Eu estou sendo um personagem que é inconscientemente. E eu ainda não me encontrei para ser quem eu realmente devo ser. Sim. Tem a ver com as perdas, né? O que a gente perde com isso, a gente estava conversando ali antes de iniciar o quadro, e aí eu tinha comentado também no intervalo a questão de um executivo que fala, poxa, eu estou aqui nesse ápice, mas não é isso. Eu quero abrir um chalezinho na praia, né? O que chega desse momento dele falar, por que eu cheguei até aqui? Ok, tive conquistas, tenho orgulho disso, mas não é isso. Exatamente porque foi alimentado durante todo esse tempo, porque as pessoas te diziam, parabéns, você é o cara, olha que competente. E isso alimenta a alma. Isso vai te dando uma sensação de que, poxa, estou no caminho certo. Não que fosse caminho errado, mas estava distoante daquilo que essencialmente você gostaria de ser ou estar. Mas foi importante, né? Então, chega um momento da vida que você fala, poxa, não é isso. Tenho orgulho, foi legal, me deu benefícios, mas será que eu quero perder esse status, esse reconhecimento, esse aplauso? Vou ter alguma rejeição a partir disso, quando eu falar, não, tiro o crachá, não sou mais CEO dessa empresa, agora eu vou vender coco na praia? O que eu perco com isso? Então, essa questão também do que eu vou perder, ele determina muito essas escolhas. Então, a gente vai sendo operado a partir desse reconhecimento, desse medo de rejeição, dessa comparação, do medo da crítica. Agora, Aline, uma pergunta. Olhando nessa ótica, vou te fazer duas perguntas, talvez que se encaixem, né? Primeiro, a gente está em autoconstrução, mas existem coisas imutáveis. Essa autoconstrução, ela pode ter um ciclo de quem eu estou, por exemplo. Sim. Eu fiquei no rádio por um tempo, de 18 anos eu fiquei no rádio. Tudo bem, agora estou em uma outra etapa. Pode estar tudo bem porque eu fechei um ciclo dentro de quem eu sou, porque naquele momento eu estava. Então, existe essa negociata para algum contexto. Agora, o que eu não posso é me enganar enquanto eu estou no que eu realmente sou, né? Às vezes, o estado que a gente está, tem duas coisas que a Poliana falou, né? Assim, aquela expectativa que foi criada, ela comentou, se eu bem entendi, né? A família era mais conservadora, então, em algum momento ela mudou isso. Mas até ali, quando ela estava, o que ela era antes, aquilo fazia algum sentido pela condição, às vezes, vamos pensar em alguém que faz uma faculdade que não é que gostaria, mas é que podia pagar. Então, por aquele momento, é sustentado com os recursos que tem. E aí, no decorrer da maturidade, ela consegue entender e também se organizar para fazer essa transição, que foi o exemplo dela própria, né? Então, a gente pode estar numa condição, não necessariamente porque vai ter perda ou porque, nossa, está muito distante de mim, eu estou insistindo nisso. Mas, às vezes, a estrutura que foi preparada comporta aquilo. E aí, a vida vai te dar essa condição, as experiências vão te dar essa condição de falar, poxa, agora eu consigo fazer essa transição e fechei esse ciclo, valeu, foi bacana. Agora eu estou numa outra etapa, né? Eu dou aulas e na minha sala, né, meus alunos, também como aluna, eu tenho na minha sala colegas de 60 anos, 70 anos, fazendo uma transição. Ou porque no decorrer da vida se descobriu, poxa, isso tem a ver comigo, e aí com a maturidade pôde fazer essa escolha, ou porque financeiramente agora eu posso pagar um curso que lá atrás eu não podia. Não dava naquele né? período. Tem isso também. Eu queria ir por uma linha, talvez, a mesmo raciocínio do Cris, mas por uma linha de valor. Como eu posso ter a percepção de que eu preciso me encontrar e manter valores que são importantes para a minha vida, não aqueles valores distorcidos, aquela visão distorcida que você colocou, princípios, né, que regem, mas eu preciso me encontrar, porque às vezes parece muito tênue, né? Sim. Que eu não me encontro, não sei quem eu sou, e daqui a um pouco eu mudo. E valores que são imutáveis, que são importantes, eles devem ser preservados. Como que eu faço esse processo? Se você tem a clareza de que os valores não são negociáveis, tudo que for confrontar isso vai ser muito doloroso, ou até traumático. Então, se existe dois sentimentos, um sentimento de que eu quero isso para mim, e eu tenho o sentimento de quais são meus valores não são negociáveis, é incompatível. Então, você vai ter que abrir mão daquilo que teria algum sentido, mas em razão dessa questão maior, né, não faz sentido. Então, é uma negociação interna, um processo que talvez exija algum tempo de elaboração, mas só vai sair dessa clivagem, dessa angústia, a partir do momento que decidir
enquanto não decidir, vai levando esses, né? Só que é incompatível. E aí, né, a frase de que a gente não consegue ter tudo. A gente não pode ter tudo. Mas nesse momento, se a gente pegar o raciocínio, Aline, a gente pode até fazer uma transição de que eu posso ter princípios, mas existe uma tribo que eles não podem ser questionados. E na vida que nós estamos hoje, a gente tem que saber que, apesar de terem princípios, eles estão sendo abertos para serem questionados. E são princípios tão enraizados e o questionamento podem fortalecê-los, né? Acho que essa temática... É porque eu estou dizendo algo que não se negocia, entendeu? Porque senão não eu se negocia, relativizo, senão eu posso eu também sou dessa tribo que não relativiza. Relativizar tudo, né, em prol da busca de da minha identidade. Minha identidade. Né? É nesse sentido, entendeu? Né? Mas eu entendi que... Eu entendi. Que com isso você perde a sua essência. Essa é a palavra. A essência é a estrutura base de uma casa. Aí você tira a estrutura da... Como é que você vai construir essa casa, meu filho? É um chalé, meu filho. Isso aí é 2 pauzinhos com uma lona por cima, hein? Vai cair. Vai cair, depois você vai ter que começar tudo de novo. Bora lá, então. Vamos pro intervalo. Eu sei, esse programa é daquele programa que você para, fica ali concatenando, né? Muito tempo sobre isso aí. A gente vai pro intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Esse assunto tá dando plano para manga. Vai ter que aumentar umas 3 horas no bastidor. Vamos ter que juntar a Aline e fazer um Zoom à noite, porque tá todo mundo conversando aqui. Toma conta de quem eu sou, de quem é a sogra. Quem é a sogra? Ninguém se pergunta quem é a sogra? Tem que fazer essa pergunta. Brincadeira. Olha só, muitas vezes você que está acompanhando o nosso programa só se vê como mãe. Ótimo, é uma bênção. Mas você tem que se ver como mulher. Se você é casada aí, né? Com uma esposa, como irmã, como você. Né? Então eu tenho que... Mas eu não consigo saber quem é. Só porque o guri está arriscando com giz aqui, virei professor na pandemia. Muito bem, a vida é assim, essa montanha-russa. Isso vai mexer com alguma coisa, mas não mexe com seus princípios, que são imutáveis. Às vezes questionáveis, a pessoa questiona. Você tem que saber que, por mais que você tenha os princípios, alguém vai querer questionar. E por você ter esse peito aberto, eles vão se enraizar cada vez mais em você. Agora, Cris, como é que faz esse negócio? Quero mostrar uma revista para você que tem 15 temas para você organizar a sua vida, começando por você. Tem um tema aqui chamado Emoções Venenosas. Você compra, não olhando na internet, você compra olhando a casa da vizinha. Meu Deus, fulana comprou isso e tal. Meu querido, nós temos salários diferentes. Se você soubesse a fila de que tem pessoas que têm mais dinheiro do que eu ia enlouquecer. Né, que é mais bonito que eu, então, meu Deus do céu. Então a gente tem que se achar nesse contexto e trabalhar essas emoções venenosas a partir de você mesmo, a ótica que você vê o mundo. Aqui também tem a Operação Super Nani. Cris, essa mulher dava raiva em mim. Dava raiva. Olhava aquela mulher, só entrava assim com a varinha, um negócio, falava com a criança estava louquinha, virando mortal, eu começava a cozinhar. Não, calma, aqui tem Operação Super Nani para dar dicas para você suavizar o seu jeito de olhar para os filhos. Aqui também tem diálogo. Por que os homens e as mulheres são tão diferentes? Aqui, já falei muito e vou falar que é de graça e vou passar o telefone. Para você pedir essa revista de graça agora, nesse momento, você liga 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligou, pediu, fez cadastro, vai para sua casa de graça, não paga nem a postagem. Cris, tem aquele WhatsApp especial? Claro que tem aqui, ó. Isso, mulher, já está até com um sorriso no rosto. Aqui, ó, DDD 12 98244 4449. Peça a revista Entre Família, 15 temas para ajudar você. Enquanto você está pedindo no WhatsApp, a gente volta para a conversa, que tem que tirar um suco aqui da Aline, hein? Há pouco o programa acaba, só que no intervalo deu 15 perguntas, pelo menos 3 do intervalo, tem que rolar aqui. Cris, eu quero dizer que eu também estou tentando ser seu amigo. O senhor não era? Não, eu sou, né? Mas eu estou tentando cada dia, porque preciso renovar. Pastor, cada frase que o senhor me fala... permanecer. Mas... Ele tentou agora, eu estou tentando ser seu amigo, eu pensei que eu já era. Não, você já é. Mas é uma decisão que eu tomo. Aonde eu estou? Quem dia. eu sou? Quem eu sou? Eu dou uma segurada. E eu falo, mas ninguém me ouve. Sério? Que é isso, pastor? Eu sempre falei pra você, você que não esconde nem do Cris. Eu dou uma segurada. Tem que dar uma segurada aí. Coração tá E aberto. eu vou falar uma coisa pra você, pastorão. Pastor, agora... O valor é importante, o valor amizade é importante. Agora, a visão que você tem sobre esse valor. Que foi o que eu até que agora. ponto Que essa amizade, de que forma essa amizade pode ser construída? Essa é a pergunta que precisa ser Faça feita. um cálculo. Né? Olha, até o Cris sabe de algumas coisas. Você já tem um comentário aí. Até o Cris. Até o Cris. Pan. É verdade. Isso revela o quê? Foi para Minas. Revela o quê? Foi para Minas. Revela o quê?
Me deu um doce dele depois, que para mim não trouxe mesmo, mas tudo bem. Dei o meu doce. O doce dele. Dele mesmo. Porque ele se comprometeu com o pessoal aqui da TV. Tirou do próprio Agora, sovaco e pôs na ser sua seu mão. amigo, enfim. Vamos voltar para nossa... Depois nós vamos fazer um programa só disso. Eu mesmo, hein? Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar você pra conversa. Vem, me socorre, me salva. Que eu tô bem resolvida em relação a essa situação aqui. Eu falo, não dá moral. Na tela você aqui. Na tela você aqui com a gente. Vem que vem. Fabiana abrindo o coração. E aí, Fabi? Tenho 22 anos de casada e 4 filhos. Parei de trabalhar para cuidar deles. E isso já tem 16 anos. Já tem um tempão que ninguém se preocupa em descobrir quem é a Fabiana. E de um tempo para cá, eu também percebi que quero voltar a ser mais do que mãe e esposa. Isso eu estava adivinhando o que eu falei aqui sobre a revista, né? Tem aquele papel, né? Sim. E eu achei interessante uma frase que ela falou. Tem um tempo que ninguém quer descobrir quem é a Fabiana, né? Será que esse ninguém quer tem a ver com ela, tem a ver com o outro, tem a ver com o espaço que ela não tem para ser outra, para ter outro papel que não só mãe e esposa? Pode ser que ela esteja tão imergida nesse papel, né? E aí os outros que convivem com ela estão acostumados, a gente brinca com a questão da mãe, né? Ô mãe, então vamos dar meu nome de Fabiana para mãe, né? Será que ela virou a mãe dos filhos dela apenas? E isso está tão ali já, né, emergido que nem ela consegue se ver além disso. Deixou de trabalhar há muitos anos, então ali me parece que tem um desejo também profissional, né? Essa questão da identidade profissional, que é tão importante, né? Que dignifica o homem, que tem a ver exatamente com como que eu utilizo as minhas aptidões em favor de alguma coisa. Então, me parece ali que tem essa pergunta em relação ao que sou além disso, e que ela não consegue encontrar porque está se definindo mãe e esposa. Papel ali muito já rotineiro, né? Que não a provoca, não a desafia a ser algo mais, e está pulsando. Então, é importante essa pergunta, né? Além disso, o que eu desejo? E buscar essas respostas que talvez não sejam tão rápidas, mas que vai a partir desse movimento de sair desse lugar que ela está até então, sem deixar de sê-lo também. Agora, essas características que ela teve, que ela tem, né, absorvidas nesse período, ajudaram a formar quem ela é. Sim. E são características importantes, né, Aline? Porque às vezes a gente olha, porque, queira ou não, às vezes eu me anulo em determinado período para que algo seja completo para aquele momento. E como é que você vê isso dentro da visão psicológica? Certo. Né? Ela ali pode ter sido uma escolha consciente. Eu quero ser mãe, eu quero ficar com meus filhos, eu quero dedicar a minha casa, que é um sentimento muito recorrente em mães que precisam trabalhar, que precisam ter uma vida e que gostaria de estar com seus filhos. Então, pode ter sido consciente ou pode ter sido a circunstância. Aquilo que a gente falou, às vezes o momento da vida te coloca numa condição. O fato é, o que ela construiu, né, a partir disso. Hoje, nas empresas, existem programas que priorizam contratar mulheres ou mais velhas, ou que já são mães, em razão de algumas competências que a maternidade trouxe, que a idade trouxe, né? Então, sem dúvida alguma, essa história que ela teve, desenvolveu habilidades e competências e forma de enxergar a vida, e no lugar de mãe, em termos do afeto, do cuidado com o outro, que são imprescindíveis para aquilo que ela resolveu seguir a partir de agora. Né? E o sentimento, que eu acredito que talvez ela tenha, de dei conta. Foi uma boa mãe. E é legal isso, né, Aline? É legal maravilhoso. isso, né? E a ideia de que você fez algo, né? Porque quando a gente fala dessa questão de anular a vida profissional, a mulher carrega muito essa ideia de que eu não fiz nada até aqui. Querida. Você tem uma bagagem que já foi construída até aqui. Agora, o que você quer fazer daqui para frente? Pode escolher e seguir com esta bagagem que jamais ela vai ser anulada, né? E olhar para essa bagagem com gratidão, com respeito, entendeu? Comprovar a sua história, não é isso aqui, parabéns, você arrasou até aqui e tudo bem a gente seguir outro caminho daqui para frente. Vamos juntos, na tela você aqui no Entre Família. Vem aqui, vem, minha querida. É a Anne, Cris, abrindo o coração aí. Ó, Anne, minha mãe me dizia que eu era dissimulada desde pequena. Lembro que no começo eu nem sabia o que era, né? E uma vez eu cheguei a perguntar para ela o que significava aquilo. Ela disse que minha pergunta provava que eu era dissimulado. Nossa, que complicado.
apesar de um kkkk, isso foi profundo, né? Agora, depois de grande, eu tenho muito medo de estar sendo manipulada com as manipuladora com as pessoas, mesmo quando eu sinto que não estou sendo, por causa desse rótulo que recebi. Então, ela foi alimentada com uma crença limitante e ela tem medo porque consciente ela está, mas o subconsciente, esse rastro desse DNA construído na crença limitante, ela possa estar realmente se tornando aquilo que a mãe dela projetou. Sim. E a gente pode imaginar também se essa questão não foi uma projeção da própria mãe nela, né? A gente não sabe. Mas, assim, é importante porque a gente sempre tem que olhar aquilo que gera o incômodo, né? Aquilo que se está incomodando, acho que a pergunta realmente é válida. Porque ela pode ter se identificado com isso, introjetado esse comportamento de fato, aprendeu a ser, aí de novo, se ela tem uma referência disso também, ou ela está se alimentando disso há tanto tempo e de fato não é assim. Então, eu acho que o primeiro passo é ela tentar identificar o que seria, em que situações que ela seria dissimulada, em que situações que ela é manipuladora, né? Tem esse auto-olhar, esse auto-reconhecimento para ver de fato o que é ser isso, né? E se de fato ela identificar que está sendo, seja por qual motivo for, é ela buscar, né, os recursos para ajustar esse comportamento que, né, acabou entrando ali na vida dela. E identificar se esse papel, né, esse personagem aí tem a ver com a história da mãe, também ajuda ela a desvincular de quem, para entender, até aqui é minha mãe, agora fora do cordão umbilical, essa pessoa sou eu. Exatamente. Ajuda, né? Tem que identificar. E é legal, né, alguém ter essa percepção, né? É extremamente positivo. Será que eu estou sendo manipulador, né? Então, alguém que tem essa lucidez, isso é muito interessante, né? Sim, é o primeiro passo, porque o rótulo é muito perigoso, né? É aquela frase que eu não sei se eu já comentei aqui, mas que às vezes a pessoa fala, poxa, você está acima do peso, ou você está muito magra. Quem deu o direito de você colocar o rótulo seu no meu corpo? Né? Então, quem autorizou a mãe dizer a ela que ela é dissimulada? Pode ser que pelo processo mesmo, né, infantil, ela foi acreditando nisso e se manteve. Mas agora ela é adulta, ela pode desautorizar isso, principalmente se não estiver de acordo com a verdade. E isso só vai acontecer com o questionamento, né? Porque ela está se questionando. Né? E é o primeiro passo. E a ideia do programa hoje, talvez você não vai resolver a tua vida toda aqui, mas foi um passo para você começar a questionar justamente quem você é, e isso é muito importante. E a gente está questionando quem é o relógio. Quem é o relógio? Que tem me autorizando agora a Aline a terminar o programa. Mas, olha, obrigado mais uma vez. A Aline vem com um papo aqui que continua depois nos corredores. Normal, espero que na sua sala também. Obrigado, viu, Aline, pela participação. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer recebê-la. Tá passando as redes sociais da Aline aí para você curtir aí os conteúdos, as poesias, né? A Aline tem bastante conteúdo legal ali. Agora você sabe, se você já acompanha o Entre Família, sabe que a gente não termina assim. A gente sempre termina com a palavra de Deus aberta, trazendo uma validação, né, daquilo que a gente conversa aqui. Isso mesmo, Carol. Obrigado, Aline. Extremamente reflexivo, como sempre. Que Deus continue te abençoando muito, tá? Eu já li esse texto em algum momento, mas eu quero ler de novo, tá? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versos 19 e 20. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O Evangelho, se você ler o contexto desse texto, ele é muito legal. Porque Paulo está questionando Pedro, que está fazendo de conta, quando estava com os gentios, ele agia de uma forma, chegaram os judeus, ele agia de outra. Parecia que ele não estava sendo autêntico, quem ele realmente deveria ser. E Paulo encara, diz o texto bíblico, ele assim, cara a cara. E aí no final a gente chama isso tecnicamente de perícope, né? Um pedaço desse texto, ele está dizendo assim, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Do ponto de vista espiritual, a gente fez uma análise psicológica que foi maravilhoso, mas do ponto de vista espiritual, eu descubro realmente quem eu sou quando eu volto para a minha origem, que é o meu Criador, Deus. E isso acontece através de Jesus Cristo.
da morte que ele realizou na cruz. Então, quando eu vou para ele, deixo o meu eu e digo assim, Senhor, me mostra quem eu sou, aí eu começo a descobrir. Porque o Evangelho me confronta. Ele me mostra, ele diz assim, Gilmar, você é assim, você é desse jeito, mas eu não fico largado, tá? Porque o Espírito Santo é o ser da divindade que gera essa transformação em mim. Eu não estou sozinho, o Espírito Santo está comigo. Sabe o que eu desejo hoje à tarde? Eu desejo mais uma vez descobrir quem eu sou. Quem eu sou? Através da lucidez que o Espírito Santo vai me dar, me levando para a minha origem, o meu Criador. Eu acredito que eu fui criado à imagem de Deus. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero abrir o meu coração para que o Espírito atue para eu saber quem eu sou. Obrigada, pastor. É isso. Tá acabando aqui o Entre Família, o Vídeo de Saúde tá chegando aí. E hoje o tema vai falar sobre como você consegue comer bem gastando, pouquinho. Oh, que tema gostoso. E amanhã, Cris? Olha aí, amanhã é Amor Proibido, hein? Gente, programão. Às 2h30 da tarde a gente espera você. Aquele abraço. Tchau.